Eu comecei a trabalhar com transplante de coração quando ainda estudante. Em 1978, no INCOR, o INCOR estava começando, eu participei de vários trabalhos experimentais em que nós fazíamos transplante de coração em animais, e a partir daí eu sempre me interessei por essa área, naquela ocasião em pesquisa e depois na parte clínica. Existiram várias melhoras em relação ao transplante cardíaco. A principal delas certamente foi os imunossupressores. Se nós olharmos na década de 60, o Dr. Barnard e o Dr. Zerbini no Brasil, Dr. Barnard na África do Sul, Dr. Zerbini no Brasil, começaram o transplante de coração. E aí, o que aconteceu naquela década de 60? Os transplantes, os pacientes sobreviviam pouco tempo, porque se conheciam pouco os mecanismos imunológicos. E a partir daquela ocasião foram investigados, estudados muito e desenvolvido medicações que são imunossupressoras, que evitam que a pessoa que recebe o coração de outra rejeite esse órgão como um corpo estranho. Os principais desafios da área no Brasil, certamente, um deles é a questão de financiamento. O financiamento, o Brasil tem a grande vantagem de ter 95% dos transplantes sendo realizados pelo Sistema Único de Saúde, o que permite que a população mais pobre tenha acesso aos transplantes de órgãos, ao contrário de outros países, em que muitas vezes não existe esse sistema social e, portanto, as pessoas têm que pagar ou não têm acesso ao transplante de coração. No Brasil, felizmente, todas as pessoas têm esse acesso. O problema é que o Sistema Único de Saúde está subfinanciado, então com isso impacta nos hospitais públicos e nos hospitais privados que prestam serviço ao SUS. Então esse subfinanciamento crônico, com mais problemas mais recentemente, tem tornado os grandes programas de difícil realização. Então nós vamos melhorar isso. A outra condição é aumentar o número de doações. Mais ou menos metade das famílias não doa quando perguntado. Então, se nós dermos acesso às pessoas para se manifestarem em vida, se querem ou não ser doadoras, é um outro caminho. Quer dizer, além da família, as pessoas também poderem dizer em vida, se quiserem, se querem ou não ser doadoras. Com isso, certamente, a gente aumentaria também a questão de doação. O pós-transplante para o paciente, quer dizer, qual é o paciente que precisa de transplante de coração? É um paciente que tem uma condição cardiológica muito grave. Então, muitas vezes, ele vai progressivamente perdendo habilidades. Então, ele no início, ele não consegue fazer um esforço maior, depois ele já não consegue andar, depois muitas vezes ele necessita de ficar internado em unidade de terapia intensiva, recebendo medicamentos venosos, algumas vezes precisam de coração artificial, de dispositivos tipo balão intraórtico que ajudam o coração, numa situação muito grave. Então, comparando com esse pré-operatório, o pós-operatório é ótimo. Por quê? Porque ele tem condição de fazer tudo, ele tem condição de trabalhar, ele tem condição de andar, ele tem condição de correr. Então é muito, muito bom. E em relação à prevenção, quer dizer, por que a pessoa precisa de transplante? O que nós podemos fazer para que ela não precise, não venha precisar de transplante? Tem algumas doenças que não temos muito o que fazer, porque são doenças congênitas, por exemplo, a pessoa já nasce com isso. Algumas vezes as pessoas desenvolvem doença de Chagas, por exemplo. Então, o que teria que fazer é evitar que exista doença de Chagas no Brasil. Outra condição são doenças que são tratáveis e devem ser tratadas precocemente, para evitar que elas progridam ao ponto de necessitarem de transplante, como as doenças de válvula. Então, se forem tratadas bem, elas podem ser tratadas no início com remédio, eventualmente com uma troca de válvula ou com uma plástica valvar, que é uma cirurgia mais simples do que um transplante. A outra condição são condições de doenças coronarianas, idem. Quer dizer, você tratando, fazendo prevenção de colesterol, prevenção de obesidade, prevenção de hipertensão, não fumar, são todos fatores, vida saudável, são todos fatores que podem prevenir doenças cardiológicas e podem evitar que as pessoas precisem de tratamentos mais intervencionistas, como é o caso do transplante.